Graças a Deus por esse dia, 17 de maio de 2026. É só agradecer e obedecer e sentir nesta manhã de domingo, 17 de maio de 2026, Deus falando com você. Porque você crê, você acredita nas palavras que Deus aqui menciona através do Espírito Santo, pela minha boca. E quando você fala, ele fala também através da sua boca, para que aqui você mencione que Deus é o Senhor. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Esse Deus que hoje mora no nosso coração, que nos apresentando sempre aqui uma palavra de amor, de paz e de perdão, que venhamos entender esse mistério e já agradecendo a Ele por esse lindo dia que Ele faz renascer em nossos corações, nos apresentando um Evangelho que é poder, que é de amor e moderação, gravado no nosso coração. Assim agradecemos a Ele por tudo, pelo ar que respiramos, por ele ter nos consagrado e edificado a nossa casa na rocha, que é a palavra dele, em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Hoje você quer ouvir Deus falar, palavras que envolvem um coração. Ele já falou que nunca vai te deixar, jamais ele te abandonará. Veja o tempo que você perdeu, com muita dor você não entendeu. Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, jamais vai nos deixar. À noite você procura descansar, agora você sabe onde Ele está, dentro do teu coração. Ele é o Espírito Santo, te deu renovação. Agora você crê, procura entender. O amor dele está dentro de você. Veja o tempo que você perdeu, com muita dor você não entendeu. Agora você passou a entender, acreditou. Ele mora em você, ele mora dentro daquele que crê. Ele habita hoje em você. Então Deus, Ele é o pastor da igreja. Igreja somos nós, são vidas. Ele foi bem claro, eu não entrei em santuário feito de mãos humanas, porque ele seria o pastor da igreja. No século XXI, já lá nos séculos antes do XXI, ele já era o pastor, mas só que Deus resolveu revelar para nós. Chegou agora, né, essa liberdade em Cristo que nós temos, para que aqui nós possamos falar, né, a verdade que liberta no coração. Quando você lê João capítulo 8, 32, antes da cruz, conhecer da verdade, e ela vos libertará de muitas coisas irregulares, para que aqui nós possamos a verdade de Deus falar. Então a glória da segunda casa será maior que a primeira. Hoje está sendo, por quê? Está muito antes da cruz. Ageu capítulo 2, versículo 9. E quando você lê a transição da lei para a graça, Hebreus 10, versículo 9, está ali. Remover a lei para estabelecer a graça. E aqui tem entendimento, revelação e conhecimento do nosso coração. Então aqui, segundo Coríntios, né, 3, versículo 14. Vamos aqui ao 12, né? 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação de que se desvanecer, como hoje, né? Hoje somos filhos de Deus, não somos de Israel. Hoje somos até o Israel de Deus, que é a igreja de Deus hoje. Só que lá antes da cruz, havia um povo na Israel que
sacrificava, que transgredia a lei, que não obedecia ao Pai. Por isso ele falou, existe um povo aqui que é contradizente e desobediente à minha palavra, que era o povo de Israel. Agora o gentio não, passou a ter vida após cruz. Quando ele vem, na ressurreição na vida, estabelece aqui o reino de Deus dentro de nós. Por isso, não busque aqui, nem ali, e não estou lá. Eu vou estar dentro de vós, que é Lucas, capítulo 17, versículo 20, antes da cruz. Então aqui, não atentasse à terminação do que desvanecia. Estava desvanecendo, estava saindo do meio, para que você entendesse hoje, Romanos capítulo 10, 1 ao 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É porque pregam a lei ainda, porque a lei, ela prega diabo, ela prega dinheiro como dízimo, ela prega o batismo nas águas, que passa pelas águas, e não entenderam o batismo da cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, lá ficou o nosso velho homem, não fica nas águas. Então as águas é para nós entendermos. João capítulo 3, versículo 5, tem que nascer da água do Espírito, mas não meter o irmão dentro da água. Então não vai ter entendimento, vai ficar ali preso a um pastor, dando dízimo com dinheiro, fazendo Santa Ceia, simbologia, que é pão e suco, e muitos estão ali, né, observando o pecado no corpo deles, e não tomam a Santa Ceia como simbologia, e fica ali sem entender o evangelho que está dentro dele, para que ele hoje venha entender que ele é livre para com Deus, porque para isso Deus o libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que nos libertou, temos acesso a Deus, pelo amor, pelo perdão no nosso coração. Então aqui no 14, mal sentido desse me botaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo revelado que em Cristo é removido. Então Cristo removeu o véu da lei, para que a graça viesse e aqui superabundasse aos corações de todos nós. Só que eles querem viver debaixo da lei e colocar a graça na lei. Porque a graça, você tem já as conquistas que você já conquistou, que Deus já te deu, na graça. Só que a lei não. A lei atrasa você a entender a graça, não tem entendimento, fica preso a uma doutrina que são preceitos de homens, porque ensina palavras que não vêm de Deus, vem do homem, sacrifica, dá seu tudo, faz isso, faz aquilo, e é um comércio diariamente das congregações. Então aqui o véu é removido, quando entende e passa, né, a crer na palavra de Deus, Espírito de verdade. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque não teve acesso a Deus. Precisa de um empresário, para que leve ele até Deus, e ele paga um preço. O jogador não tem empresário de futebol? Tem empresário. O cantor não tem? Tem. Todos lá fora têm empresário. Só que aqui não, você aqui não tem empresário. Aqui você tem o seu provedor, você tem o teu amor, o teu pastor que é o Senhor, porque ele te levou até ele e ele veio até você, para que você entendesse que você não tem que ter empresário, um pastor segundo a carne. O teu pastor é Deus segundo o Espírito. Ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Salmos 3:1. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então tem que se converter, tem que se reconciliar, segundo Coríntios 5, versículos 18 e 19. Então a reconciliação é com Deus. A reconciliação já aconteceu. Segundo Coríntios capítulo 5, 18 e 19. E aqui está, né? Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então tem que haver liberdade do irmão para com Deus, para que não procure um assessor, para que não procure um procurador, para que não procure um empresário, para que te leve até Deus. Você vai ter que pagar um pedágio, como fazem aí, né? Nos pedágios, tem que pagar para você entrar em outro lugar. Aquilo aqui você entrou até Deus já entrou dentro de você e não te cobrou nada de graça. Romanos capítulo 5, versículo 5, já foi ortogado. Deus é contigo, não deixa você, não te abandona. 17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, tem que haver liberdade. 18. E todos nós com o rosto desvendado, o rosto desvendado. Acesso a Deus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Você chegou até Deus. Então você chegou até Deus, porque você entendeu Hebreus 10, 18 e 19. Ali o véu foi rasgado. Você teve acesso a Deus. Então o empresário, né, ele vai procurar te levar até Deus. Você não sabe o caminho. Você precisa de um tutor, de um curador. E você procura um pastor. Aqui não. Aqui Deus te achou. E te colocou aqui junto com ele, no reino do seu amor. Por isso ele transportou você da terra para a luz dele. O que é treva? Falta de conhecimento. É não ter entendimento. É ficar manipulado.
O pastor manipula a palavra e você fica ali preso a ele. Simplesmente assim, 18. E todos nós com os olhos vendados, contemplando como por espelho, agora, Senhor, somos transformados. Por isso, tem 12:2 de Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A me transformado, você teve acesso a Deus. Aí você aqui está com ele já, na tua casa, no teu trabalho, na rua, onde tu estiver, Deus é contigo. Você está sempre de pé, para que você ouça Deus falar que te ama e nunca mais te abandona. Agora, Senhor, somos transformados de glória em glória. A transformação já aconteceu. Não vai acontecer se eu fizer uma campanha de libertação, que a moção não já aconteceu. Agora, o pastor, para que você pague um pedágio, você vai ter que fazer tudo isso lá fora. Onde você sacrifica. Mas ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, mais do que holocausto. Oséias capítulo 6, versículo 6. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Senhor é o Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, tem que haver liberdade. Se há na igreja de placa o Espírito Santo lá, tem que ter liberdade. Mas você não tem liberdade porque você não pode falar nada. O pastor ali, ele é ungido por Deus. Você não. Você vai receber a unção dele lá. Ele vai chamar você lá na frente para ungir você. Mas Deus te ungiu para que você aqui ouça as boas novas. Isaías 61, versículo 1 em diante ali. Deus me ungiu para que eu aqui falasse de boas novas, da salvação. Então o odre aqui é novo. O odre aqui, ele cabe palavras novas. Agora o odre velho, ouve palavras velhas. E quando o novo é colocado em prática, eles não aceitam. Por quê? Eles acreditam na lei de Moisés. Não. Aqui o Deus é vivo e a palavra dele é viva e eficaz. Penetra, divide alma, espírito, junto medula e ele é apto aos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Transição da lei para a graça. Então, entendendo aqui, né, Moisés, né, que deixou de ser, a lei estava desvanecendo, estava saindo e saiu do meio. Mas para pregar a lei de Moisés, ela dá dinheiro, porque o diabo dá dinheiro, o inferno dá dinheiro. Então, eles fazem muito filme em cima disso aí e consegue o dinheiro, porque o povo está sem conhecimento. Ele falou o quê? O meu povo sofre por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, se você tiver conhecimento, você sai da mão do homem e fica aqui em Deus. Aí você fica sendo que nova criatura, ouvindo ele falar que te ama e jamais vai te deixar. Então aqui 8 de Hebreus, né? Versículo 11. E não ensinará jamais cada um a seu irmão, o próximo, né? Nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, todos me conhecerão, do menor até o maior. 12. Pois para com a sua iniquidade, usareis de misericórdia, e dos teus pecados já me lembrarei. Porque o pecado antes da cruz era a transgressão da lei. Havia uma sentença, Malaquias capítulo 1, versículo 1, que eles tinham que ser sentenciados. E os justos resplandeceram, como hoje aqui. Nós somos um justo. Se eu vou para a lei de Moisés, lá vou fazer várias atribuições que o pastor vai dar para que eu faça. Mas como eu já cheguei até Deus, eu não preciso ir lá. Deus já veio até aqui e está me dando essa palavra aqui, que é sabedoria, inteligência e conhecimento. Jeremias profetizou, 3,15 Jeremias está profetizado. E aqui você come essa maravilha de palavra, o maná que desceu do céu. Jamais me lembrarei, porque na cruz o pecado seria tirado, a transgressão tirada, o juízo para os judeus, o povo de Israel, e aqui você reinasse em vida, como de Romanos, capítulo 5, 17. Então ele se fez lá, né, maldição, aqueles que lá viam lá, para que depois da cruz você recebesse as bênçãos do Pai no teu coração. Quando ele diz nova, então antiquada é a primeira. Então a primeira é antiquada, a lei de Moisés. Era fraca, era pobre, teve que sair do meio para que a graça resplandecesse e nos fora dada o Espírito Santo. Ora, aquilo que se torna antiquada, estava antiquada, está obsoleta, está ultrapassada. Mas eles continuam pregando, por quê? Ali eles colocam a graça no meio da lei. É como você costurar o véu, né? Costura o véu para que você não passe para entender a graça. É o que eles fazem. Então, eles seguem o membro lá e o membro não enxerga a graça. Quando você fala lá, ó, teu irmão pregando a graça aí pura, não tem obras da lei. E vai dizer que, né, tem coisa na boca daquele irmão. Mas aqui é a boca de Deus para o teu coração, para que você possa entender o amor dele para com você e o perdão. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está envelhecido, está prestes a desaparecer.
Desapareceu porque chegamos até Deus. E quando chega até Deus, tudo já aconteceu. Novo céu, nova terra. Apocalipse 21 está lá. Eu vejo o quê? Novo céu, nova terra. Mas só que João viu, mas não viveu. Então ali enxugou as lágrimas, levou as dores, e ali trouxe, né, um novo tempo de vida para aquele que entende o Evangelho e vive aqui as boas novas da salvação, já sabendo que ele tem de Deus no coração o amor e o perdão. Então 7:14 aqui de Hebreus, né? Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote, né? Entendendo bem. 15. E isto é ainda muito mais evidente, contudo, a semelhança de Melquisedeque se levanta ou sacerdote. Então lá havia sacerdote, havia levita. O dízimo era levado à igreja lá de Formosa, né? O templo que ruiu lá, porque tinha levita. Hoje aqui não tem levita debaixo da graça, porque o pastor quer o teu dízimo todo dia, ainda quer dobrado, ainda quer o dízimo 13º. Então, você vê que eles são bem espertos, mas você tem que ficar esperto e entender isso aqui. E saber que Deus é o pastor, Ele é o provedor, Ele é o teu abençoador. Semelhança de Melquisedeque, levanta outro sacerdote, com 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, tá? É o Espírito, mas segundo o poder de vida indissolúvel. 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Ele foi fiador de superior aliança. Então ele casou com a igreja, a aliança hoje está na esquerda, para que você entendesse, né? A glória da segunda casa, Ageu 2:9, hoje a casa é aqui. Hebreus 10, versículo 9, remover a lei, estabelecer a graça, já a transição da lei para a graça. Então, aqui já é o novo céu, nova terra, onde que você fala com Deus, que Ele te ama e nunca te abandona. Tu és sacerdote para sempre, segundo Melquisedeque. 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. A ordenança, por isso ele completou 613 ordenanças e mandamentos, lá antes da cruz. E deixou 2, porque ali está a Torá. Deixou 2, deu 10 a Moisés e deixou 2 para nós. Amar a Deus primeiro e o próprio em segundo lugar. Mateus 22, do 34 ao 40. Isso é muito lindo e maravilhoso entender isso aqui. Se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então a lei de Moisés é fraca e pobre. Então ali, eles fazem aquilo ali, né, para ganhar tempo. E depois vem com a graça em cima, né, e passa assim alguma coisa para clarear a graça nos irmãos. Mas os irmãos não precisam fazer sacrifício, não precisam buscar a Deus no monte, né? Hoje, apenas um adendo, eu estava aqui, né? Meio-dia eu fui ali, levar uma encomenda ali no outro bairro ali, e eu estou em pé, o irmão perguntou onde era, né? Onde era o monte das pedrinhas, né? Que ele ia para o monte, e eu comecei a falar da graça, sem querer, comecei a falar, e ele apertou, gostei da sua palavra, irmão. Gostei da sua conversa. Aí eu falei assim, eu não vou a monte, que o monte que eu tenho aqui no meu coração é um monte de amor, um monte de perdão, um monte de paz no meu coração. Aí comecei a falar. Com a mulher samaritana, aquela mulher perguntou para ele, né? Onde vai adorar o pai, papapá. Meu pai adorava no monte aqui. Eu falei, não, mulher, eu vou estar dentro de vós. Até os fariseus, eu vou estar dentro de vós. Porque os montes de problemas já levou. Se eu vou para o monte, né? Eu vou lá buscar alguma coisa, para que meu coração possa ser preenchido. Não, já preencheu. Eu aqui entro no meu quarto, no meu coração, e começo a orar, a falar com Deus, que Ele me ama e nunca me abandona. O irmão gostou e falou, irmão, o senhor prega onde? Eu prego aqui no YouTube. Aí dei meu nome para ele e falou, vou acessar o senhor hoje, porque eu gostei da sua conversa. Eu gostei mesmo. Então eu falei para ele que o monte, isso aí, era antigamente debaixo da lei. Agora, só que quem quiser ir para o monte, quem quiser dar o dízimo com dinheiro, vou fazer a Santa Ceia como simbologia. Eu falei para ele, que faça, não tem problema nenhum. Você é tão abençoado quanto eu, mas só que aqui o discernimento é diferente. Aqui é graça revelada. Agora aqui, Deus, Ele é conosco e jamais sai de nós. Então aqui 16, constitui conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida dissolúvel. 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Era fraca, era pobre e era inútil. Agora a graça não. Por isso Paulo entendeu. Segundo Coríntios 12:9, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo começou a pregar a graça pura de Deus para o coração daquele que entendeu. E Paulo combatiu o bom combate.
completou a carreira e guardou a fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Então, já está de nós a fé e a promessa, para que aqui nós possamos combater o bom combate e aqui responder qualquer pergunta a quem quiser fazer pergunta. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, tá vendo? Não aperfeiçoou nada. Por quê? Teve que sair do meio para que a graça viesse e superabundasse aos corações, como hoje aqui nesta manhã. E por outro lado, se introduz esperança, inspirou, pela qual nós chegamos a Deus. Chegamos a Deus e aqui tudo aconteceu. Glória a Deus, a palavra. Irmão, espero que você tenha entendido e recebido que Ele é contigo. Jamais deixa você, não te abandona. Aqui tem uma mesa, tem um altar dentro de nós. Onde aqui o Espírito Santo está dentro de nós, para que aqui nós possamos ser conduzir em triunfo e andar em plena vitória, porque aqui Ele fez casa espiritual. Por isso, você ouve Deus falar que te ama e nunca mais te abandona. Oh, meu Pai do céu, obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, tudo de bom para vocês que me ouvem nesta manhã. Papai do céu, abençoe sempre. Essa palavra abençoada, né? Eu em 95, só um minutinho, eu vi que essa palavra aqui onde eu moro, em 95, já passou 30 anos, hoje estamos falando já abençoado nessa igreja. Depois de muitos anos, não aceitava a palavra abençoada. Por quê? Não entenderam o abençoado. Tiravam de Gálatas, os da fé são abençoados. Quando você lê 12:1 de Gênesis ali, Deus fala para Abraão, né? Eu vou te abençoar, eu te abençoarei. Olha só. Quando chegou em Gálatas 3:9, você está abençoado. Agora é bonito. Mãe, né, você pede benção à mãe, mãe benção. Ela fala, filho, Deus te abençoe. Né, o tio, a tia. Mas é difícil hoje pedir benção, né? As pessoas, por quê? Elas já estão abençoadas pelo Pai. O importante é que ela ame, que ela perdoe, que ela tenha mansidão, que ela obedeça o pai e a mãe dela e obedeça a Deus. Muitos não fazem isso, não fizeram lá atrás, para que aqui entendam e façam na frente. Nós estamos abençoados por Deus, em nome dele, porque é um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Eu espero que o irmão tenha entendido e dê um like para que essa palavra cresça e resplandeça em cada coração, com esse lindo amor que nós temos e o lindo perdão. Glória a Deus, obrigado, meu Pai.